Você me lembrou agora, eu estava falando, acho que foi semana passada. Eu passei 5 anos, dos primeiros 5 anos que eu trabalho, buscando a seguinte resposta: como que as pessoas morrem? Se elas morrerem sofrendo, como foi a vida delas? Se elas morrerem sem sofrimento, como foi a vida delas? Eu fiquei fazendo essa pesquisa, maluco, né? Acho que eu não bato bem na ideia, não. Durante 5 anos eu fiquei, até eu ver uma situação. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Trabalhando no hospital Melquiades Calazans, né, na época em Nilópolis, diretora Ira Chaves, grande beijo, minha mãezona. E dentro disso, simplesmente eu chego de manhã no plantão e vejo o senhor dormindo e a senhora do lado. Eu já tinha visto, como você falou, muita gente morrer, muitas coisas acontecerem. E eu pergunto para a senhora: o que houve? Ele morreu. A senhora está tranquila? Me apresentei para ela, claro. Na época eu estava como coordenador. E ela fala assim: tranquilo, ele viveu. Aí aquela pergunta: como que foi a vida dele? Como será que foi a vida dele? Como foi a vida dele? Aí ela pega e fala: muito tranquilo, ele falou que ia envelhecer e que ia morrer desse jeito, ele ia dormir e não acordar mais. Ele dormiu, botei a mão nele, ele tá gelado, eu tô esperando a enfermagem só preparar o corpo. E a senhora tá tranquila? Tô, porque ele foi tranquilo a vida toda. E aí a sua pergunta sobre a fé e a área da saúde. Dizem que o questionamento da ciência não entra no questionamento da fé. Tudo tem porquê. Tudo tem porquê. Tem que se encontrar o porquê em tudo. Sendo que os porquês, quando você fala, como que o mundo surgiu? Lá na Bíblia tá, haja luz. Na ciência, não tem só o Big Bang. Tem várias outras histórias. Porque tudo se procura um porquê. E cada um tem um porquê externo, isso é o que eu penso. Cada um tem um porquê externo, mas há um porquê interno. O seu subconsciente fala para você assim: existe algo maior do que o seu entendimento. Existe algo maior do que o seu entendimento. E como esse senhor que estava dormindo e morreu tinha um entendimento, assim como as pessoas que sentem a dor ou do parto ou da própria morte têm dor. A gente tem que procurar naquilo que a gente acredita, a nossa fé. Sendo que, vou confidencializar aqui que eu passei pelo catolicismo, e aí fui lá na Umbanda, fui lá no Candomblé, que na verdade é a Macumba, fui no Espiritismo, conheci outras áreas. Quando eu fui conhecer, eu fiz a seguinte pergunta para minha avó: vó, tem um jeito de eu falar com Deus direto? E ela fez um desenho na folha de papel. Ela me desenhou embaixo, desenhou uma opção de caminho, desenhou Deus lá em cima. Então, esses são os caminhos. Você foi lá, desculpa o termo, você foi lá na Macumba, você foi lá na Mesa Branca, no Kardecismo, você foi lá na Igreja Católica. O que você conheceu em todas elas? E, impressionantemente, todas conhecem Jesus. Todas. Todas respeitam Jesus. Todas sabem que Jesus... Até no Candomblé? Todos conhecem Jesus. Todos. A designação ao nome Jesus pode ser Yeshua, Jeová, pode se dar vários nomes. Mas Jesus é conhecido em todas as doutrinas. Se você chegar e perguntar, porque as pessoas são ruins, mas as doutrinas, elas são descritas por alguém. Eu estudei durante muito tempo Freud.
E Freud acreditava na psicanálise, em todo esse processo, um grande fã da psicologia. Jesus existe em todos os lugares. A questão é o quanto ele te move, o quanto você enxerga nele a imagem e semelhança do Pai, que é a imagem e semelhança de cada um de nós como irmãos. Eu tenho lido, nos últimos 6 anos para 7 anos, um autor chamado Augusto Cury. E ele escreveu, nos últimos anos, 3 livros. O homem mais inteligente que existiu, o maior líder da história e o maior gestor. Nos 3 livros, nos 2 primeiros, ele cita o Evangelho de Lucas e João. Por quê? Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, nenhum estava trabalhado para estar com ele. Ele trabalhou os 12. E quando ele cita Lucas, ele cita assim, Lucas era um médico. E Lucas duvidou das curas de Jesus. Ele foi lá em busca, através de João, falou com Maria, falou com Maria Madalena, e tudo que se via e ouvia falar, aconteceu. Ele falou, poxa, então eu vou falar sobre esse homem. Então, quando você pega esses estudiosos, e não sei aqui, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo falam assim, pô, mas Augusto Cury tem uma história de ser ateu, ele é um psiquiatra. Como que Jesus mudou a história dele? Como que ele consegue começar a falar sobre Jesus? É igual foi com o apóstolo Paulo, né? De perseguidor a perseguido, né? Assim, Então, esse é o poder que Deus tem na vida da gente. Se eu puder aconselhar as pessoas, eu levei 7 anos para convencer a minha esposa de ouvir eu lendo Augusto Cury. Porque ele é um neurocientista, psiquiatra que trabalha com gestão de emoção. E quando ela leu, ela falou, caramba, eu não sabia que era isso. Porque o que ele fala na história do livro? Ele coloca um ator chamado Marco Polo. Psiquiatria é ciência, concorda? Concordo. E esse Marco Polo faz o seguinte, chama um padre, chama um judeu, chama um pastor, chama um ateu e começa a discutir Jesus como homem. Que quando Jesus... ele esteve na Terra, ele também se foi homem. E aí, qual homem que hoje você dá 12 pessoas para ele, presidiário, e ele consegue doutrinar como ele doutrinou os 12 apóstolos? Qual homem? E ele faz esse teste, explica esse teste através de Lucas e João, através da Bíblia, através dos relatos ditos na Bíblia. Então, para mim, a saúde e a ciência, ela coabita. Quando eu estou dando aula, eu falo para os meus alunos, a crítica à crença não deve habitar lá. E se você pega a Bíblia, o que é que diz? Não julga a trave do olho do outro, se você a trave do seu olho. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Não importa o conhecimento da saúde, da fé que você tenha, não critique, mas seja exemplo. Jesus, por vezes, aí eu vou falar o que o tio da minha esposa falou. Meu tio, não gosto de chamar ele de tio não, mas meu tio falou, Fábio Modesto, mas Jesus foi lá, jogou tudo pro alto e quebrou tudo e não sei o quê. Jesus fez isso. O que nós temos que fazer? Nós não temos que seguir a Jesus? Então a gente tem que ter a sabedoria e a paciência de dar exemplos. Então o que adianta você falar que o copo é feio se você nunca teve um copo bonito? Fala mal desse copo não, hein? Não, copo é bonito, gente, ó. Copo é bonito. Não fala mal desse copo não, que acaba os episódios todinho. O que adianta? Então eu acredito que no meio da fé a gente tem que evitar certos julgamentos se não somos exemplos. Jesus falou lá, taque a primeira pedra quem nunca pecou. Quem tacou a primeira pedra?